Bem-vindos ao Observatório do Agro. Olha, o ano de 2025 está se mostrando uma encruzilhada para muitos no campo, viu? Juros que não dão trégua, crédito mais difícil de conseguir e os custos de produção, assim, subindo sem parar. A pressão sobre as margens é bem real e tem muita gente sentindo o aperto. É verdade. O cenário não está simples para todo mundo. Mas aqui no Observatório do Agro, a gente gosta de olhar um pouco além do óbvio, né? E tem um artigo recente do Matheus Paloski, ele é advogado especialista em agronegócio, lá do escritório Amaral e Melo Advogados Associados, que traz uma perspectiva, olha, fascinante sobre esse cenário. Ah, eu vi esse artigo. Muito interessante mesmo. Pois é, o título já provoca. Arrendamento rural em 2025, crise que vira oportunidade com segurança. A ideia central, assim, que ele traz é que essa dificuldade de alguns pode ser justamente a brecha que outros, que estão mais capitalizados, esperavam para crescer. Exato. Abre uma janela, né? Isso. A lógica que o Matheus Paloski explora é mais ou menos assim. Com alguns produtores tendo que reduzir a operação ou até mesmo sair da atividade, áreas interessantes podem ficar disponíveis para arrendar. Isso permite expandir a produção sem ter que desembolsar aquele valor altíssimo da compra de terra, que a gente sabe como é. Sem dúvida, o custo da terra é um fator limitante para muita gente. Exatamente. Mas, claro, a pergunta que não quer calar é: como é que se aproveita essa chance sem cair numa armadilha? Como fazer isso de um jeito seguro e que realmente vale a pena financeiramente no final do dia? Perfeito. E é justamente aí que a nossa análise hoje vai se debruçar, sabe? Nos pontos que o Matheus Paloski levantou nesse artigo dele. A gente vai explorar essa dinâmica do mercado de arrendamento agora em 2025, focando tanto no potencial que ele identifica quanto, e isso é crucial, nos alertas que ele faz. É um tipo de mapa bem interessante para quem está avaliando essa estratégia nesse momento. Ok, então vamos. Vamos mergulhar nessa análise. Por que exatamente este momento, com toda essa pressão econômica que a gente está vendo, seria propício para olhar o arrendamento como uma via de expansão? Quais são, assim, os atrativos que o artigo destaca mais? Bom, o benefício mais óbvio, e que o Paloski reforça bastante, é essa possibilidade de aumentar a escala da operação sem imobilizar um capital gigantesco na compra de terra. Sim, isso libera fluxo de caixa, né? Exatamente. Libera recursos para investir na própria produção, em tecnologia, em gestão. E tem mais um ponto interessante que o artigo sugere. Nesse cenário de aperto para alguns, pode haver uma margem maior para negociar os contratos. Ah, interessante. Tipo, conseguir condições melhores. Isso. Talvez conseguir um valor de aluguel por hectare mais competitivo, ou prazos de pagamento que se encaixem melhor no ciclo da safra da pessoa. Faz todo sentido. E outro ponto que me chamou a atenção na leitura, sabe, foi a questão da agilidade. Arrendar uma área que já está produtiva, muitas vezes numa região que o produtor já conhece, pode acelerar bastante o retorno do investimento. Com certeza. Diminui a curva de aprendizado. Exato. O Paloski até dá um exemplo prático no artigo. Se a terra já está aberta, com curvas de nível prontas, talvez até com alguma estrutura básica ali, a adaptação da equipe é mais rápida, o maquinário que a pessoa já tem pode ser melhor aproveitado, a primeira safra já pode gerar resultado, diferente de começar uma área totalmente do zero, que demanda muito mais tempo e investimento inicial. Sem dúvida, a oportunidade parece clara, especialmente para quem tem caixa e planejamento estratégico, né? Mas é justamente aí que a análise do Matheus Paloski se aprofunda nos cuidados necessários. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante, entender os detalhes. Os riscos, né? Sempre tem os riscos. Sempre. E o artigo é bem enfático ao listar os riscos que, assim, não dá para ignorar. Ele agrupa esses perigos em categorias bem definidas e eu diria que tem dois grandes blocos aí. Os riscos ligados a problemas que você meio que herda do arrendatário anterior e os riscos que são do próprio contrato e da terra em si. Certo. Vamos começar por esses riscos herdados. Qual o principal? No primeiro bloco, acho que o maior fantasma é a tal da transferência sem anuência. É aquela prática comum, infelizmente ainda comum no campo, do acerto de boca, de simplesmente entrar no lugar de quem está saindo sem formalizar direito com o dono. Ah, o famoso contrato de gaveta, ou nem isso. Exato.
E o Palocci reaberta. Isso é extremamente arriscado. A lei é muito clara, sabe? Cessão ou subarrendamento exigem a concordância formal, por escrito do proprietário da terra. Sem isso, Sem isso, o dono pode pedir a terra de volta, a qualquer momento. E todo o investimento feito ali vai por água abaixo. É começar um negócio numa base muito, muito frágil. nossa, que perigo. Essa informalidade no campo é um problema sério mesmo. E qual seria o outro grande risco herdado que você mencionou? São os chamados passivos escondidos. Quer dizer, o arrendatário que sai pode deixar um rastro de problemas para trás. Dívidas com bancos, onde a produção futura foi dada em garantia, por exemplo. Cédula de produto rural, CPR vinculada àquela matrícula, talvez? Pode ser. Ou contas não pagas com fornecedores de insumos, pendências trabalhistas, ou até a própria terra pode ter sido usada como garantia em alguma outra operação dele. O Palocci ressalta que essas dívidas podem sim contaminar o novo negócio. Entendi. Como uma bola de neve. Exato. Por isso ele bate tanto na tecla da due diligence, que é, basicamente, fazer uma investigação profunda da situação legal e financeira da área e do contrato anterior antes de assinar qualquer coisa. Tem que verificar se há penhoras, hipotecas, qualquer ônus lá na matrícula do imóvel no cartório. É essencial. Entendi. Então, além desses riscos que vêm meio que junto com a área, por assim dizer, quais são os outros perigos que o artigo aponta, mais ligados ao novo negócio em si, à nova operação? Aí entram os riscos que têm a ver com o próprio contrato novo e com a condição real da terra. O Palocci destaca o perigo de um prazo e preço que não fecham. Imagina a situação. A pessoa fecha um contrato com um prazo curto demais, que não cobre nem o ciclo completo da cultura que ela pretende plantar ali. Ou seja, planta e não consegue colher dentro do contrato. Exatamente. Ou então aceita um valor de arrendamento tão alto, ou com uma regra de reajuste, uma indexação muito desfavorável, que a conta simplesmente não fecha no final, mesmo que a produtividade seja boa. A expansão acaba virando prejuízo. Por isso, a análise financeira prévia, bem realista, é fundamental. Faz sentido. E o último risco que ele aponta? E, por fim, o artigo alerta muito para a condição real da área. Aquilo que só uma visita técnica detalhada no campo mesmo revela. O papel pode até parecer ótimo, o contrato pode ser bom, mas a terra pode estar com o solo esgotado, sabe? Exigindo um investimento pesado em correção, em adubação, logo de cara. Ou problemas de erosão, estrutura. Isso. Pode ter problemas graves de erosão, estradas internas em péssimo estado, cercas caindo. Tudo isso significa custo extra e trabalho extra logo no começo, consumindo um capital que talvez estivesse destinado para outra coisa. A vistoria agronômica, feita por um profissional de confiança, não é luxo, é necessidade absoluta nesse caso. Fica muito claro, então, que a oportunidade existe, sim, mas, nossa, tá longe de ser um caminho sem obstáculos. A diligência, a cautela é a palavra-chave. Felizmente, o artigo do Matheus Palocci não fica só no diagnóstico dos problemas, né? Ele também propõe um roteiro prático, quase um checklist mesmo para quem está considerando assumir uma área nessas condições. São 5 passos que ele considera essenciais para aumentar a segurança. Exato, ele tenta dar um caminho das pedras. Isso. O primeiro passo é mergulhar na papelada essencial. Isso significa o quê? Analisar o contrato de arrendamento que está vigente, se existir um, entender bem o prazo, as regras, a forma de pagamento e, fundamental, como você já mencionou, verificar a matrícula atualizada do imóvel lá no cartório. Para ver se não tem nenhuma surpresa ali. Exatamente. Ali aparecem os esqueletos no armário. Penhoras, hipotecas, talvez um penhor agrícola registrado. Além disso, é importante checar a situação do CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que funciona como uma identidade ambiental da propriedade, e verificar se as áreas de preservação permanente, as APPs e a reserva legal estão regulares. É um verdadeiro raio-x jurídico e ambiental da propriedade. Passo fundamental, sem dúvida. O segundo passo, segundo Palocci, é falar com o proprietário. Não adianta só negociar com quem está saindo da área. A conversa tem que ser direta, clara e transparente com o dono da terra. É o momento de obter a concordância dele para essa mudança de arrendatário e o ideal, claro, é que essa anuência seja formalizada por escrito.
para ter segurança jurídica. Sim, e essa conversa também é uma chance de ouro para sentir se há alguma pendência ou problema que o próprio proprietário relata em relação ao arrendatário anterior. Ajuda a alinhar as expectativas e a construir uma relação de confiança desde o início. Boa dica. E o terceiro passo? Terceiro, olhar a terra, não só o papel. É a tal da vistoria agronômica que a gente já comentou. Levar um engenheiro agrônomo de confiança para avaliar o estado real da propriedade. Analisar o perfil do solo, ver se tem sinais de compactação, de erosão, qual a necessidade de calcário, de adubo, como estão as estruturas de conservação, terraços, curvas de nível, o acesso, as cercas. O objetivo é ter uma lista bem clara dos investimentos que vão precisar ser feitos logo de cara. Para não ter surpresa no orçamento depois. Exatamente. O quarto passo é crucial. Fazer a conta antes. Nada de otimismo exagerado aqui. O artigo recomenda montar um planejamento financeiro bem detalhado e principalmente realista. Estimar todos os custos de produção, projetar a receita com base numa produtividade conservadora, não a melhor possível. Cenário pé no chão. Isso. E, muito importante, fazer testes de estresse. O que acontece se o preço da commodity cair 10%, 20%? E se chover menos que o esperado naquele ano? Calcular o ponto de equilíbrio é fundamental. Quantas sacas por hectare são necessárias só para empatar o custo? Isso dá uma noção muito clara do risco envolvido na alteração. Essencial para a tomada de decisão. E o quinto passo, sugerido por Paloski, é escolher a estrutura certa para formalizar o negócio. O caminho que ele considera ideal, o mais seguro, é fazer um distrato formal do contrato antigo entre o proprietário e o arrendatário anterior, e aí sim assinar um contrato de arrendamento totalmente novo, direto entre o proprietário e o novo arrendatário. Como se fosse começar do zero, legalmente falando. Exatamente, isso limpa o terreno, sabe? Zera passivos antigos e permite definir regras novas e claras para a nova relação. Se por algum motivo isso não for possível, a alternativa é formalizar a cessão do contrato antigo, mas, de novo, sempre com a anuência expressa e por escrito do proprietário. A anuência do dono é a chave. Perfeito. E aí, ao se preparar para assinar esse novo contrato, ou mesmo para formalizar essa cessão com a anuência do dono, existem elementos, cláusulas específicas que são absolutamente vitais para a segurança da operação. O que eu acho fascinante na análise do Matheus Paloski é como ele demonstra que a clareza e a previsão no contrato são as melhores ferramentas para evitar dor de cabeça lá na frente. É a prevenção, né? O contrato bem feito. Exatamente. Um ponto fundamental é o prazo. O contrato precisa obrigatoriamente amarrar o seu término a um momento posterior à colheita da última safra prevista ali naquele contrato. E aqui entra um detalhe legal importante que o Paloski certamente consideraria. O Estatuto da Terra, que é a Lei 4504 de 64, e o decreto que regulamenta ele, o 59.566 de 66, eles estabelecem prazos mínimos de contrato dependendo do tipo de cultura ou da atividade pecuária. Ah, sim, tem prazos mínimos legais. Tem. E esses prazos legais precisam ser respeitados para dar segurança ao investimento que o arrendatário vai fazer. Um contrato de um aninho só para cana-de-açúcar, por exemplo, não faz o menor sentido, não cobre nem o ciclo. Claro, não se paga. Essa questão dos prazos mínimos legais é um ótimo lembrete mesmo. E sobre o pagamento, que costuma ser um ponto bem sensível. O pagamento é outro ponto nevrálgico, como você disse. O contrato tem que ser cristalino. Vai ser pago em dinheiro ou vai ser pago em quantidade de produto? O artigo do Paloski deve abordar essa dualidade. A lei, o Estatuto da Terra, prioriza o pagamento em dinheiro, mas o costume em muitas regiões do Brasil é fixar em produto, sacas de soja, arrobas de boi, etc. É a prática do mercado, muitas vezes. Exato. É crucial definir isso claramente no contrato, assim como as datas exatas de pagamento. E, de preferência, alinhar essas datas com a época de venda da produção, para casar com o fluxo de caixa do arrendatário. Faz todo sentido. E benfeitorias, como fica isso? Depois, temos as benfeitorias. O que o arrendatário pode construir ou melhorar na terra. Um galpão novo, uma casa para funcionário, um curral. E, principalmente, quem paga por isso?
Se o arrendatário construir algo útil ou necessário para a produção, ele vai ter direito a ser indenizado no final do contrato. E quem é responsável pela manutenção do que já existe lá? Como as estradas internas, as cercas. O contrato precisa detalhar isso para evitar discussões depois. A lei até diferencia os tipos de benfeitorias, necessárias, úteis e as voluptuárias, que são as de mero luxo e o tratamento para cada uma pode variar. Nossa, quanta coisa para pensar. E a parte ambiental? Áreas degradadas que precisam ser recuperadas. E segundo, definir de quem é a responsabilidade durante o contrato. Quem vai cuidar da manutenção da APP e da reserva legal? Quem tem que obter e renovar as licenças ambientais, as outorgas para uso de água? Isso tudo precisa estar no papel bem definido. Para ninguém empurrar a responsabilidade para o outro depois. Exato. Outro ponto são as garantias. Dependendo do valor envolvido no arrendamento, pode ser interessante para o proprietário exigir alguma garantia do arrendatário. Pode ser um seguro rural para a produção daquele ano, pode ser uma fiança bancária ou de terceiros, ou até uma caução em dinheiro ou em bens. O artigo provavelmente sugere que isso seja proporcional ao risco do negócio, claro. Uma segurança a mais para o dono da terra. Sim. E, por fim, mas não menos importante, a gestão de conflitos. É muito inteligente já prever no contrato quais são as multas se uma das partes descumprir alguma cláusula importante, onde, em qual cidade, ou seja, qual foro, serão resolvidas eventuais disputas judiciais e como as notificações formais devem ser feitas entre as partes. O artigo pode até sugerir meios modernos, como o e-mail ou mesmo WhatsApp, desde que se possa comprovar o recebimento, para dar agilidade sem perder a formalidade necessária. E, claro, sempre reforçando que tudo isso tem que seguir a legislação específica do arrendamento rural. Ufa, é uma lista extensa de cuidados realmente. Mas parece que cada item desses é um escudo contra um problema potencial lá na frente, né? Tem uma citação do Matheus Pawlowski no artigo que eu acho que captura bem a essência disso tudo. Ele diz assim: quem tem liquidez e visão estratégica pode transformar esse momento de retração em uma oportunidade de expansão. Mas é preciso avaliar cada contrato com atenção. Não é só preço, é contexto. Essa visão do contexto é muito poderosa, né? Vai muito além do número frio do valor do aluguel. Perfeitamente colocado. E essa complexidade toda, essa necessidade de olhar o contexto, de analisar documentos, de entender a lei, de negociar cláusulas específicas, tudo isso nos leva diretamente à recomendação final que transparece na análise do Pawlowski. A importância fundamental de ter uma assessoria jurídica especializada ao lado. Um advogado que entenda do riscado, né? Exatamente. Um advogado que realmente entenda de direito agrário pode ser o fator decisivo entre fechar um bom negócio e cair numa verdadeira cilada. Ele vai ajudar a identificar os riscos escondidos na documentação, a negociar termos mais justos, a redigir um contrato sob medida para aquela situação e, principalmente, a evitar que o novo arrendatário herde dívidas ou problemas ambientais que estavam ocultos. É um investimento na tranquilidade futura. Fazendo um balanço, então, de tudo o que a gente conversou, a grande mensagem que a gente extrai dessa análise aprofundada do artigo do Matheus Pawlowski, aqui para o Observatório do Agro, é que essa crise de 2025 que está apertando alguns produtores, ela não é geral, né? Ela é, como você bem disse, seletiva. Isso, ela afeta de formas diferentes. Tentável, talvez, do que comprando terra a qualquer custo no cenário atual. Exatamente. E, para que essa oportunidade seja bem aproveitada, a análise do artigo nos deixa, assim, 3 pilares essenciais, que são quase a síntese do raciocínio do Matheus Pawlowski. O primeiro pilar é ter a visão oportunista, ou seja, estar atento ao mercado, identificar aquelas áreas que realmente agregam valor à operação atual, que se encaixam na estratégia da empresa rural, aproveitando a conjuntura do momento. Saber onde procurar e o que procurar. Isso. O segundo pilar é a análise rigorosa. Não pode ter preguiça nem pressa nessa hora. É investigar a fundo o contrato que está sendo proposto, a situação real da terra, com aquela vistoria agronômica que falamos, o histórico da área, do proprietário, do arrendatário anterior,
é fazer a lição de casa completa para não ser surpreendido negativamente lá na frente. Diligência total. E o terceiro pilar, talvez o mais importante como garantia final, é buscar a segurança jurídica. Um contrato de arrendamento bem amarrado, que consiga antecipar problemas, que defina claramente os direitos e os deveres de cada um e que esteja totalmente em linha com a legislação específica, como o Estatuto da Terra, é a principal proteção. Ele transforma aquele acordo de vontades inicial num documento sólido e seguro. Uma análise muito rica, sem dúvida nenhuma. Este foi o Observatório do Agro, hoje esmiuçando as ideias do artigo Arrendamento Rural em 2025, crise que vira oportunidade com segurança, do advogado Matheus Paloski, lá da Amaral e Melo Advogados. E para a gente fechar, queria deixar uma provocação final aqui, inspirada justamente nessa ênfase toda que o Paloski dá à análise detalhada e à segurança jurídica. Se um contrato de arrendamento for realmente bem construído, sabe, indo além do básico do prazo e preço, que outras vantagens, talvez menos óbvias que o simples aumento de área plantada, poderiam ser destravadas por meio dele? Interessante pensar nisso. Será que um bom contrato poderia, por exemplo, facilitar o acesso a tecnologias específicas que já existem naquela propriedade arrendada? Ou otimizar a logística da fazenda por causa da localização estratégica da nova área? Ou até mesmo viabilizar modelos de parceria mais sofisticados com o proprietário, que vão além do aluguel puro e simples? Fica aí a reflexão sobre como um instrumento jurídico bem pensado pode, talvez, abrir portas inesperadas no agronegócio. Excelente questão para se pensar realmente. Para quem quiser se aprofundar ainda mais nos detalhes que a gente discutiu aqui, a recomendação é buscar o artigo completo do Matheus Paloski, que está disponível lá no site do escritório Amaral e Melo Advogados. A gente agradece muito a companhia e espera vocês na próxima análise aqui no Observatório do Agro.